Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje gravando um vídeo comentando questões dissertativas da prova do Instituto Mais. Então, para que a gente está fazendo isso? Para a galera que vai fazer aí provas do Instituto Mais, né? Tem Santana de Parnaíba, tem outros municípios. Então hoje eu vou comentar 3 questões que caíram numa prova de PEB 2, mas serve aí para PEB 1, né? Depois eu vou fazer outro vídeo aí, dependendo aí das curtidas, dos comentários, com questões que foram da prova de Cajamar para diretor. Essas questões dissertativas, elas servem para PEB 1, servem para PEB 2, porque elas vão falar da educação em geral, tá? Eu só quero mostrar para vocês como que são essas questões para você chegar melhor preparado numa prova dissertativa. Já informando que é importante você saber aquilo que eu sempre falo aqui nas minhas aulas, que é o tal do DNA da educação, que é a gestão democrática, né, que é o respeito à diversidade, à pluralidade, aos direitos humanos, que é a questão da inclusão, que é a questão da interdisciplinariedade, né? Eu falo a educação é inclusiva, interdisciplinar, então tudo isso é importante você saber. Como que é a prova, né? Ela começa, você vai ter um rascunho, prova dissertativa, tá? Você pode fazer o rascunho ou não, você pode fazer direto na prova lá, e começa com as instruções, né? A prova dissertativa não pode ser assinada, publicado ou conter em outro local que não seja o cabeçalho da folha de texto definitivo. Então tem um local para assinar. Fora desse local você não pode colocar seu nome em nenhum outro lugar, sob pena da prova ser anulada. Por quê? Quem corrige só vai ver o código, né? Não vai saber de quem é a prova. Qualquer palavra ou marca que identifique sob pena de ser anulada. A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo para a prova dissertativa acarretará a eliminação do candidato ao concurso público. Então você não pode, só pode colocar o nome aonde a banca determinar. O texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova dissertativa. O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para a finalidade de avaliação. Então, o rascunho é só para você organizar ali suas ideias, né? E aqui um texto, uma informação importante. A de prova, ela tem 4 questões, tá? São 4 questões e deverá ser redigido um texto de 5 a 10 linhas. Gente, não pode ser menos, não pode ser mais, tá? De 5 a 10, porque se você fizer menos, é zerada, se você fizer mais, é zerada também, porque o espaço é de 10 linhas, tá? Você vai ter tipo uma pauta assim, né? Com 10 linhas ali certinho, contado, linha 1, linha 2, bem marcado, numerado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você tem que fazer no mínimo 5, no máximo 10, tá? Para não extrapolar o espaço que tem, né? E nem também fazer um texto de 4 linhas que, né, não dá. Só reforçando lá, gente, saiu muitas dúvidas do concurso de Santana de Parnaíba e assim, não precisa ter experiência, tá, gente? A experiência, ela é para, se você tem, né, na área, por exemplo, eu já sou PEB 2 de geografia, já trabalho, escola particular no estado, isso vai te acrescentar pontos, não te elimina, não te impede de fazer o concurso. Eu não tenho título, também não tem problema nenhum, eu já fiz concurso onde eu não apresentei nenhum título, né, e consegui a primeira colocação, só que assim, o título soma pontos, né, soma pontos, a experiência soma pontos, mas não te elimina e não é fator necessário para você prestar o concurso, tá bom? Só esclarecendo isso, certo? Então vamos lá, ó, uma questão, como é que a questão vem? Ela vem primeiro um texto, né, para você refletir, depois ela vem aqui, ó, a perguntinha aqui, né? Então vamos lá. A compreensão do erro só emerge no contexto da existência de um padrão correto. Sem um padrão, não há como se considerar erro. O que pode existir, e existe, é uma ação insatisfatória, no sentido de que não se atingiu um determinado objetivo. Se não se atingiu o objetivo, há insucesso no resultado, e não erro.
Então, é um texto para você refletir, né? E aqui, gente, vai uma dica importante. Você tem que responder sempre essas questões pensando no DNA da educação, nas nossas leis, certo? Nos autores, se caso a pergunta cite algum autor, né, mencione, enfim, que você tem que responder de acordo com aquele autor. É importante seguir, porque isso pode tirar pontos preciosos de você na questão. A solução insatisfatória de algo que só pode ser considerada errada quando se tem uma forma considerada correta de resolvê-lo. Em metodologia da ciência, há um caminho de se fazer ciência, o método da tentativa, do acerto e do erro. Então veja que o texto está falando sobre o erro, e aqui ele está falando, colocou a questão da metodologia da ciência, que é usado em vários cientistas famosos, várias descobertas se basearam nisso, que é a tentativa do acerto e erro. Você vai, tenta, né, não dá certo, opa, o que aconteceu para que isso não desse certo? Você vai analisar o erro, o que aconteceu ali, poxa, por que não deu, né? Qual é o caminho? E isso é uma forma de aprender, é uma metodologia. Eu vou fazer um experimento, coloquei isso, né? Mais ou menos quando você vai fazer um bolo, né? Você vai fazer um bolo, você não tem muita receita, lá você pode colocar tanto de farinha, o bolo não cresceu, precisa colocar mais farinha. Você vai aprender, né? O bolo não saiu do jeito que você queria, mas você vai entender o que você errou. Poxa, saiu muito doce, coloquei muito açúcar, né? Então, você vai acertando ali, né? E essa metodologia da ciência. Então, para se produzir conhecimento, trabalha-se com hipóteses, né? Que ainda serão testadas e trabalhadas com acerto e erro. A ideia da hipótese é muito importante na construção do conhecimento, certo? Portanto, se atentarmos bem, o erro, entre aspas, ou desconformidade padrão, aí um termo mais técnico, é sempre uma relação simbólica para se chegar a um resultado. O erro tem grande importância e pode se transformar em suporte para o conhecimento. Para se compreender o significado do erro, é preciso definir claramente o que se busca aprender, qual é o conteúdo formal e qual sua aplicação na vida diária. Assim, esse momento é fundamental, pois irá levar os alunos a construir funções cognitivas que permitam pensar e atuar sobre sua realidade, desenvolvendo o pensar, o agir, traçar caminhos de hipótese e oportunizará a formação de atitudes e valores para as condutas individual e social. Então veja, a visão aqui não é do erro que prejudica, errou, não sabe, não. É o erro como um caminho, como um processo de construção para que você atinja os seus objetivos. Porque você vai analisar o caminho, vê matemática, né? Você está lá resolvendo tal, aí chegou no resultado final, não deu o que você esperava. Porém, se você vai analisar, fala, nossa, eu montei aqui tudo certo, mas chegou em determinado momento aqui, eu errei uma conta, errei um cálculo. Você vai aprender, preciso melhorar isso aqui, daí fui dividir a fração aqui e dividi errado. Então você vai construir, né, a partir daquele erro, uma nova forma de você chegar no resultado que você queria. Aí a pergunta: elabore um texto sobre o erro como reconstrução do conhecimento no processo ensino-aprendizagem e paute seus argumentos nas ideias de Jussara Hoffmann. Olha só, já falei aqui um monte sobre erro como reconstrução no processo de ensino-aprendizagem. Só que aí ele pediu para pautar nas ideias de Jussara Hoffmann. E aí tem 10 linhas para você desenvolver um texto dissertativo, né, argumentativo, só que aqui está pedindo o quê? As ideias de Jussara Hoffmann. Aí eu construí a minha resposta, né, na época que eu fiz a prova. Hoje acho que eu faria um pouco melhor, mas aí eu coloquei que para Jussara Hoffmann o erro faz parte da construção do conhecimento, né?
Aí coloquei que ela faz aquela crítica à avaliação tradicional, que mede o aluno por notas, né? E falei da avaliação mediadora dela, que onde o erro é analisado, e isso é importante para a construção de hipótese, de análise, né? Mostrar para o aluno que isso é importante, para ver onde ele errou, para que ele consiga montar esse caminho para chegar no resultado. Que mais que eu comentei, né? Utilizar o erro como se fosse uma situação, usar a avaliação mesmo para você redefinir um caminho, né? Talvez da sua aula para o aluno, né? Ou seja, mediar o conhecimento para que se realmente faça a construção do conhecimento, né? Então a Jussara fala muito isso. Tem no meu canal aí um vídeo falando sobre Jussara Hoffmann, sobre avaliação. Já caiu outra questão também sobre avaliar por quê, para quê. Depois eu vou fazer um vídeo desse também, tá? Então você tinha que argumentar nesse sentido. Então aqui você precisava conhecer um pouco, né, das ideias da Jussara Hoffmann, certo? Para você pautar os seus argumentos no pensamento dela, como eu falei aqui, né? Então, falar da avaliação mediadora, de todo esse processo, era extremamente importante. E você tinha 10 linhas, então você não pode também, né? Um texto tem que ser um pouco objetivo aqui, né? Quem gosta de escrever muito, que nem eu, às vezes tem um pouco de dificuldade. Mas eu procurei ali, fiz 10 linhas certinho, né? Para justificar isso. E coloquei exatamente os argumentos que eu já vinha comentando com vocês e só embasei ali com a Jussara Hoffmann, falando que é da crítica dela à avaliação tradicional, essa avaliação que só busca o certo e errado, né? Então, aqui, vocês viram, o erro é uma construção, o erro é importante, né? O erro é importante para si, desde que você faça uma reflexão, pense ali sobre ele. É por isso que eu insisto muito aqui com o pessoal com relação às provas. Você fez a prova, você tem que analisar a prova depois. Onde você errou, sabe? Não é pegar a prova e botar na gaveta. Tem que fazer a correção da prova, tem que falar, nossa, errei isso aqui, hein? Que besteira, olha, porque isso vai te dar mais atenção. Foi assim que eu me tornei, que eu consegui passar em vários concursos, porque eu sentava e olhava a prova, falava, nossa, que besteira que eu fiz aqui, desatenção, hein? Não li aqui o exceto. Isso vai te dando mais conhecimento, forma, além de você aprender. Você fala, nossa, gente, ó, LDB, essa aqui estava fácil, eu não me atentei a isso. E fora que aquilo, quando você erra e você analisa o teu erro, você vai incorporando aquilo como conhecimento de uma forma mais forte, mais vigorosa, né, nos seus estudos, tá? Então, primeira questão aqui, hein? Segunda questão, olha, a segunda questão diz assim: a dificuldade de aprendizagem dos alunos tem sido atribuída a defeitos, ó, tá entre aspas, que os alunos têm, como hiperatividade, disritmia, deficiência mental, etc. Estes vêm sendo tratados como anormais e não como alunos que precisam ser ajudados. Para mudar isto e outras ideias errôneas da educação inclusiva, Rosita Edler Carvalho aponta questões que devem ser revisadas, como: quem são os excluídos no sistema educacional? O que contribui para essa exclusão? Por que tantas leis? A remoção de barreiras para a aprendizagem, para a participação, a produção sistemática de estudos e pesquisas com análise crítica dos dados, as resistências em relação à proposta de educação inclusiva e tantos outros aspectos devem ser considerados. Uma questão que traz, né, uma das referências à inclusão, que é a Rosita Edler Carvalho, e que vai fazer você refletir sobre essa questão. Aí elabora um texto, concepções, princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo. Aí você pega minhas leis lá sobre, minhas leis não, os meus vídeos sobre as leis de inclusão, né? E aí você, muita atenção, porque
ali está as concepções e os princípios, é só você se basear na lei. É um sistema que inclui de verdade, né? E eu, por exemplo, eu fui na linha de construir uma resposta aqui falando de equidade. Então, né, primeiro já mencionei que a Rosita defende a inclusão total, né? Eu falo, nossa lei é inclusão mesmo, no sistema regular de ensino. E aqui, gente, a gente às vezes, quando a gente faz uma prova dissertativa, a gente tem que ter cuidado com as nossas paixões, né? Por quê? Porque às vezes tem uma tendência a você, né, falar assim, não, tem aluno que não aprende mesmo, que é irresponsável, que não sei o quê. E aí você começa a despejar ali na prova uma série de lamentações. Veja, prova, gente, não é lugar de lamentações. Não, porque a educação tá uma porcaria. E você começa a adjetivar muito aquela opinião, às vezes, mais raivosa. E isso não é bem avaliado. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma avaliação baseada na lei e nos autores, tá? Por quê? Porque isso é que é a referência. Ah, mas eu tenho a minha opinião e quero... Claro que é a sua opinião. Você vai colocar a sua opinião aí. Mas a sua opinião tem que estar embasada em algum teórico, em alguma referência, tá? Não pode ser assim, é a opinião do Fábio. Beleza, mas quem é o Fábio? Ah, o cara lá do YouTube, lá, professor, diretor. Quem corrige não tem referência minha nenhuma, nem sabe que eu existo, talvez. Então, são as referências conhecidas, né? Então, quando a gente dá uma opinião, a gente tem que ter apoio ali, né? Apoio teórico, porque senão fica muito opinião por opinião. E opinião por opinião, às vezes, né, o avaliador, se não tiver ali muito bem justificado, muito bem escrito, for apenas um desabafo ali, né? Tem gente que escreve, eu já vi resposta, gente, parece um desabafo. Não, porque isso aí não inclui, isso aí na verdade exclui, e não sei o que, e coloca um monte de coisa ali, sabe? Parece que está revoltado com a vida, só que aí não vai passar, né? E eu falo muito sinceramente, a nota desse tipo de questão, se não for 0, é quase 0, né? Se não tiver nada ali que o cara fala, nossa, aqui é só... Porque nós, ao responder, a gente tem que propor, tem que ser, né, tem que estar baseado. Então, o que eu coloquei aqui, só para vocês terem ideia, né? Falei que um sistema educacional inclusivo deve ter como princípio, né, um dos princípios é tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, o que é a equidade, né? Ou seja, para alguns eu preciso realmente dedicar um pouco mais, porque o grande erro aí é falar assim, vou tratar todo mundo igual, mas aquele precisa de mais atenção, aquele precisa de mais suporte, né? Então isso que a gente chama de equidade, né? Que é diferente de igualdade. Igualdade eu trato todo mundo igual, tudo certo. A equidade eu tenho que estar atento àqueles que precisam mais de mim. E aí falar das questões realmente do respeito, da inclusão, né? De romper barreiras, não só barreiras físicas, mas barreiras atitudinais, né, com relação às pessoas com algum tipo de deficiência. Então, tudo isso tem lá na minha legislação. Aí você tem que organizar o texto, né? Falei de políticas de reparação, de inclusão, das cotas, enfim, né? Fui aí, talvez eu já nem usaria essa coisa das cotas, eu ficaria mesmo focado ali nas concepções, princípios e diretrizes, falando da importância da inclusão, da importância de eliminar barreiras, da importância do respeito, da importância de tratar todos com dignidade, da importância de ter uma escola acolhedora, de ter uma escola que respeite as pessoas, e que esse é o verdadeiro sentido da inclusão. Quando você traz o aluno com deficiência para a escola, você, na verdade, você está fazendo 2 trabalhos, né? Um é incluir a criança, socializar, desenvolvimento. É claro que o desenvolvimento de uma criança
com alunos, aqueles ditos, né, vamos colocar entre aspas, os sem deficiência, os normais, entre aspas, viu, gente? Então, o que acontece? Você está fazendo ali as pessoas entenderem que a sociedade tem pessoas com deficiência e que elas precisam ser respeitadas, precisam ser tratadas, não com sentimento de dó, de ai, coitadinho, não, mas que a gente precisa aprender a conviver isso com o aluno que tem deficiência visual, com o aluno cadeirante, sabe? Porque, gente, a gente vai formando uma sociedade que enxerga isso, e aí ali estão futuros profissionais, engenheiros, arquitetos, políticos e tal. Eles vão ter essa visão. Nossa, eu lembro quando eu estudei, tinha um aluno cadeirante, assim, a gente via essas dificuldades. Aí o cara é engenheiro, de repente ele pode pensar, poxa, pensando nisso, nessa realidade, eu vou pensar uma solução, sabe? É essa sociedade que nós queremos produzir. Uma sociedade inclusiva, uma sociedade solidária, uma sociedade que atende a todos, que respeita a todos. Eu iria nessa linha hoje, até um pouco diferente do que eu respondi. Focaria mesmo nas concepções, princípios e diretrizes. Eu acabei, na época, fui um pouquinho além, né? Mas, enfim, eu até passei na prova, né? Mas passei na prova não, acho que eu tive um bom resultado na prova. Mas olha só, é preciso ter esse cuidado, tá? Eu tô aqui dando, né, sugestões. Eu sei que às vezes eu falo essas coisas, tem gente que fica brava comigo, mas eu falo porque é a realidade. Eu tô aqui para ajudar você a passar, né? Se você quiser fazer do jeito que não passa, cada um tem suas, né? Uma vez eu falei isso, a pessoa falou, não, eu tenho que colocar a minha opinião mesmo. Então, não é que você vai deixar de colocar sua opinião, não é isso. É que a sua opinião precisa estar muito bem justificada e embasada em algum alicerce teórico, tá? É isso. Não dá para construir casa sem alicerce. Aí você cria uma teoria que não tem sentido, né? Tá? Então precisa dar isso. Aí você tem autor que defende isso e tal, é um risco, mas precisa, né? E outra coisa que eu ia falar, precisa ler bastante, né? A leitura ajuda muito. Eu não estou falando só de leitura de livro pedagógico, não, mas a leitura em si, de artigos, de revistas, jornais, livros, tudo isso ajuda você a desenvolver um bom texto, tá? Então é isso aqui, ó. Segunda pergunta. Vamos para a terceira agora, né? Olha só, terceira pergunta. Qual o futuro da escola? Vivenciamos as gerações X, Y, Z. Aí cara, nem sei o que é isso, geração X, Y, Z, né? Depois eu vou comentar isso aqui. Eu sou da geração X, né? Tenho uma filha que é da Y e tenho uma filha que é da Alfa já, que é depois da Z, né? A Z não tenho representantes aqui, eu só tenho eu da X, minha filha da Y e a outra é da Alfa já, né? Então olha só, qual o futuro da escola? Vivenciamos as gerações X, Y, Z e a escola está preparada? Eu estou falando isso porque, assim, às vezes as pessoas têm a impressão que geração X é uma coisa muito recente. Não é, geração X é a minha, tá? Essa geração que pegou a transição aí da tecnologia, né? Quando a gente já tinha saído da escola, praticamente saindo da escola, começou a tecnologia. Então nós somos, a gente pegou aqueles computador mais, né? Mais com disquetão ainda, né? Com CD-ROM, essas coisas. Mas nós pegamos, né? Finzinho ali. Então olha só, qual o futuro da escola? Vivenciamos as gerações X, Y, Z e a escola está preparada? Os alunos do futuro terão docentes preparados para essa nova realidade? O que esperamos do sistema educacional nesse novo paradigma? Certamente a expectativa é imensa, pois hoje a escola já vivencia essa dificuldade, permeada por crianças e jovens com habilidades multifacetadas, mas, muitas vezes, ainda
pratica teorias pedagógicas obsoletas, distante do mundo deles. Então, o que ele está falando? Às vezes, a teoria, né, a prática pedagógica hoje está muito distante do mundo do aluno. Então, isso a gente precisa pensar, rever, né? O uso do giz, da lousa, de algumas práticas que estão, né? Espera-se, portanto, que a escola prepare as pessoas para serem cidadãs competentes em um ambiente compartilhado, capazes de conviver socialmente numa perspectiva harmônica. A escola de hoje é permeada pelos alunos das gerações X, Y e Z, com novas posturas, outros valores e com múltiplas facetas no que tange ao conhecimento. E nesse contexto que a escola tem um grande desafio, o de compreender esse aluno nativo da era da informática, com múltiplas habilidades permeadas pelo dinamismo intelectual, e parte desse ponto de chegada para alcançar o ponto de chegada é necessário refletir acerca do próprio ponto de partida. Isso é muito interessante. A lógica dialética de Hegel. Na semente está a árvore. Nos faz refletir como a semente é o em si da árvore. Uma semente é um momento, um processo. Ou seja, a ideia de semente corresponde ao início. Então, o desafio da escola é desenvolver um novo modo de pensar, uma nova consciência, um novo paradigma baseado no sentimento, no afeto, com foco nas virtudes, significar mais o sentido do que o racionalizar, portanto, preparar o ponto de chegada. Gente, aqui quando eu falo, eu sei que tem... mas hoje tem escola que não tem nada, não tem computador, não tem o quê, e só tem o giz e a lousa. Sim, só tem o giz e a lousa, mas existem fórmulas de trabalhar com o giz e com a lousa diferentes também, né? Então, é preciso pensar isso, formas de organizar a sala de aula, né? Aquela sala invertida, enfim. Tem várias metodologias novas aí que você pode utilizar sem tecnologia, né? Claro que a tecnologia é importante, se tiver, ótimo, melhor, tá? Mas a pergunta aqui, né? Vamos lá entender a pergunta. Discorra sobre a escola e o futuro, alunos gerações X, Y, Z e que alunos vamos deixar para o mundo. Justifique seus argumentos com base na Constituição Federal. Então, quando você vai fazer uma questão dissertativa, gente, você tem que ter muito cuidado para não fugir do tema. Qual é o tema? A escola e o futuro, alunos gerações X, Y, Z e que alunos vamos deixar para o mundo. Então, isso é importante citar no texto, porque essa é a pergunta. E você vai justificar com o quê? Com Constituição Federal. E o que diz a Constituição Federal? Uma sociedade democrática, solidária. Pensa no DNA da educação que eu sempre falo. Vai lá na Constituição, é o DNA da educação. Solidária, formação plena para a cidadania, respeito aos direitos humanos, né? Formação para a democracia, para o mundo do trabalho, tá? Então, é isso que você tem que argumentar, baseando isso, de acordo com a Constituição, né? Eu coloquei lá, nossa Constituição de 1988 defende uma sociedade democrática, solidária, baseada no diálogo, respeito aos direitos humanos, né? Respeito à democracia, enfim. Aí você vai, que quer formar um cidadão pleno, com consciência crítica, que seja preparado para o exercício da cidadania, para o mundo do trabalho. Então, tudo isso são seus argumentos, né? Aí você vai ter que falar o quê? Que as novas gerações, né, tem essa questão da tecnologia, do acesso à informação, do conhecimento, né, que é importante que esses princípios sirvam para mediarem e transformar essa abundância de informações em conhecimento que seja utilizado para melhorar a sociedade, blá, 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 né? Você tem 10 linhas, tá? Então, tudo isso, respeito à diversidade, né, que essas gerações têm que ter, e muitas já
já vão tendo isso, principalmente com a questão da inclusão do aluno com deficiência na escola regular, gente, a gente percebe hoje muito mais respeito com essas pessoas, né? Claro que temos problemas ainda, mas a gente já percebe do que na minha época. Na minha época, que é a geração X aqui, nossa, era preconceito contra a pessoa com deficiência, era demais, né? Se tivesse um aluno com nanismo, nossa, ia ser chacota o tempo todo. E hoje eu sou diretor de uma escola que tem vários alunos com deficiência, nanismo, e eu percebo que não é tão assim, né, como na minha época. Claro que às vezes tem um probleminha ou outro, né, mas é muito menor do que na minha época, tá? Hoje os problemas são outros, né? Então, gente, olha só, você tinha que argumentar com base na Constituição Federal, certo? E aí é importante, por isso que eu falo, ó, é importante saber a Constituição, os princípios constitucionais, é importante você ter o DNA, LDB, tudo isso tem no meu canal. Eu falo muito disso, né? Falo direto dessas questões para você criar uma resposta. E como é que você pratica isso? Escrevendo. Pega 10 linhas, né? 10 linhas assim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não coloquei uma foto da prova, mas depois eu mostro na outra aula. São 10 linhazinhas, né? Eu vou ampliar aqui vou mostrar para vocês a prova aqui, ó, só para vocês verem como que é. Ó, é assim, 10 linhazinhas aqui, ó, tá vendo? Ó, esse tamanho aqui, ó. Ó o texto, né? Aqui a pergunta, aqui, ó, tem mais uma aqui, ó. Tá vendo? É assim a prova, 2 folhas, ó as linhazinhas aqui. Como é que você faz isso? Como é que você treina isso, né? Pratica. Você tem que escrever, tá? Escreva, pegue esses temas que eu dei, responda, faça as respostas. Depois verifica se você não fugiu do tema, se não se divagou. Você tem que também português, né? Formal, tá? Nada de abreviação, nada de usar a linguagem da internet, pelo amor de Deus, você, VC, né? Não existe isso, gente. Então, linguagem formal, texto curtinho, objetivo, ó, tem que abordar isso, ó. A escola e o futuro, alunos de gerações X, Y, Z. É importante você citar isso no texto, que alunos vamos deixar para o mundo e a sua argumentação tem que estar justificada com a Constituição, aquilo que eu acabei de falar para você, tá? Aí você vai na outra pergunta aqui, ó. Concepções, princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo. Você tem que falar de concepção da inclusão, tem que falar dos princípios da inclusão, as diretrizes, né? Falei, eliminar barreiras, né, físicas, atitudinais e tal, tá? Princípio da inclusão, do aluno estar na escola regular, né, sempre que for possível, tá? Então, você tem que estar ali, né, o respeito, princípio do respeito, da tolerância, né, do não preconceito. Aqui, ó, falar do erro, aí você tem que pautar aqui, ó, pela Jussara Hoffmann. Se você não faz isso, você perde ponto, pode até zerar. Se você foge da questão, vai querer discutir o mundo, né? Aí você fala assim, não, porque, ó, quer ver? Um erro muito comum aqui, ó. O pessoal fala assim, não, mas nos vestibulares da USP, da Unicamp e da VUNESP, se você errar, você não chega e tal, papapá, papapá, e aí você vai falando. Só que, gente, aí mostra que você realmente não conhece a Jussara Hoffmann. Porque qualquer pessoa que vai ter uma avaliação mediadora, ela vai construir um padrão de conhecimento, um desenvolvimento cognitivo, que quando ela tiver que lidar com essas questões de prova de Unesp, VUNESP, USP, Unicamp, ela vai super bem, gente. Ela vai super bem, no meu caso, né? Então, o que acontece? A gente precisa, às vezes, segurar um pouco essas opiniões que, às vezes, são de senso comum, não estão baseadas em estudo nenhum, não estão baseadas em nada, a não ser que você tenha algum estudo e tente aí, né, convencer.
Mas pensa numa coisa que eu vou te dizer agora. Todas as pessoas, praticamente, se eu vou dizer 99% de quem corrige, pensa assim. Pensa como Jussara Hoffmann, pensa como Carlos Lucchesi, pensa como os autores contemporâneos, pensa com DNA da educação, pensa com... Aí você vai remar contra a maré. Remar contra a maré é mais difícil, né? E precisa ser muito, muito, muito bom para fazer isso sem perder ponto, tá? Então, são algumas dicas. Eu sei que às vezes as pessoas se incomodam um pouco com isso, mas volto a dizer, precisa ter isso. Ó, só para curiosidade, né? Geração X aqui, ó, de 1965 a 1980. Entreguei minha idade aqui quase, hein? Eu tô no meio aqui, gente. Geração Y, né? Ou millennials, como eles falam, né? De 1981 a 1996. Ah, não, minha filha é Z, né? Eu falei Y, né? É Z. E geração Z, que é de 1997 a 2010, tá? Então a minha filha tá na Z, e tem a Alfa, e minha filha outra é da Alfa, que é de depois de 2010. Isso é uma curiosidade, tem lá as teorias, né? Na verdade, você não... Só para situar, mas você nem precisava saber disso, porque você sabe que geração X, Y, Z, eles estão falando dessa geração que tem mais acesso à informação, tecnologia, né? Aqui tem as questões, mas isso não implicaria na sua resposta. Né, geração X, ela tinha ali um pouco mais de liberdade, mas nem tanto, né? A gente estava ali naquele meio, tinha um pouco mais de liberdade, mas ainda tinha muitas, né? A Y já deu aquela, né, mais liberdade, a Z, então aí tem os comentários, as teorias sobre isso, tá? Mas isso não implicaria na sua resposta. Gente, espero que o texto, que isso possa ter ajudado, pelo menos a você dar uma clareada. E pensa nisso, gente. Eu sei que às vezes nós estamos num momento no Brasil muito polarizado politicamente. E às vezes as pessoas carregam isso para a prova, sabe? Ah, não vou falar de Paulo Freire, porque Paulo Freire é comunista. Outro dia comentaram, o Paulo Freire é do PT. Gente, Paulo Freire é além dos partidos políticos, né? Então, assim, não é que você tem que aceitar, concordar, você tem que conhecer, gente. Mesmo quando a gente vai criticar alguma coisa, a gente precisa conhecer. E na prova, eu sofria muito com isso, porque eu era muito crítico. E às vezes eu levava para a prova muita angústia da prática, muita coisa, e falava, isso aqui é uma besteira, uma bobagem, porque na prática não é assim. Então, quem corrige vê que você está ali desabafando, e não é isso o objetivo. O objetivo é você ter argumentos, né? E aquilo que eu falo, isso você deve levar para a vida. Se você tem um problema, gente, não adianta você ficar falando do problema o tempo todo. Ah, porque a escola é ruim, porque você tem que pensar soluções, tomar atitudes, né? É como eu digo, o pessoal fala assim, eu não passo, eu não sei o que. Não adianta você ficar falando isso. O que adianta é assim, o que eu tenho que fazer para passar? Tenho que me organizar melhor, tenho que dedicar mais horas de estudo, tenho que ler mais, sabe? Que é um processo, gente. Quando eu falo, eu adoro fazer prova dissertativa. E eu faço uma prova dessa aqui sem brincadeira. Desse aqui, ó. Né? Eu faço isso aqui em meia hora. Meia hora eu respondo essas 4 questões aqui. E não é arrogância isso. É porque eu gosto de escrever. Eu leio muito, então eu gosto de escrever. Então isso me facilita. Eu vou para a prova sem trauma. Às vezes eu acho melhor fazer a dissertativa do que fazer as de questões, que às vezes tem questão que te confunde. Tá? Aqui não. Aqui, ó. Jussara Hoffmann. Eu sei o pensamento dela. Eu vou lá, sistema, concepções, princípios e diretrizes para um sistema inclusivo. Opa, isso eu também sei, né? Aí fala aqui, justificar a escola e o futuro com base na Constituição. Opa, isso eu também sei, né? E aí tinha uma depois sobre currículo oculto que eu não coloquei aqui, as vozes do currículo oculto, que eu justifiquei com o quê? Com o pensamento do Libânio, que trata essa questão dos 3 tipos de currículo, né? O formal, o real e o oculto, tá?
Então, você precisa ter alguns conhecimentos teóricos, certo? Para você poder levar para a prova. E aí pode cair um autor que talvez você não goste muito, né? Eu, por exemplo, não sou muito assim... eu gosto, acho interessante, mas eu tenho dificuldade com Piaget, né? Então, mas eu preciso superar, preciso ler. Não gosto, né? Então, precisa ter isso, gente. Às vezes eu vejo as pessoas, um ou outro, tá? Mas comentários assim muito... eu vou falar assim que... carregando algo assim, é por isso que você fala isso. É porque você... Eu nunca escondi meu pensamento político. Agora, eu procuro não levar ele para a prova, nem carregar essas minhas ideias, as minhas angústias que estão na prática, sabe? A gente precisa ter ali uma resposta que mostre que você sabe argumentar, que você tem equilíbrio, né? Equilíbrio para debater, equilíbrio emocional, para não ficar uma prova cheia de adjetivos raivosos, indignados, né? Que isso não constrói um bom pensamento. Até para criticar a gente precisa ter um embasamento importante, tá bom? Então pense nisso na hora que você for escrever a prova. Vamos ver, dependendo desse vídeo aí, tiver muitas curtidas e likes, a gente faz outro que é sobre a prova de Cajamar, né? Que as questões caírem em Cajamar, tá bom? Grande abraço, até a próxima.